Olá, pessoal. Na última aula, a gente fez uma revisão geral do que a gente tinha visto até aqui no curso, né. Então, só para ter um mapa de quais foram os conceitos principais abordados, quais os principais resultados que a gente encontrou. E na aula de hoje, e na próxima aula também, eu vou resolver alguns problemas, né, não muito simples, mas também não muito complicados, para a gente praticar alguns desses conceitos e relembrar alguns pontos importantes. Então, vamos lá. O primeiro problema é o seguinte: tá? A gente tem um quarto de disco, ou seja, um disco dividido em quatro partes, então uma dessas partes. Esse disco possui um raio R e ele tem uma densidade de carga superficial dada por isso daqui, né? Então, esse φ é o ângulo azimutal, logo mais eu mostro uma figurinha para vocês. Esse sigma zero é alguma constante positiva. E aí, uma partícula pontual de massa m, carga positiva q, é colocada no eixo y a uma distância d maior do que r do centro do disco, tá? Então, a figura é essa daqui. Certo? A gente tem esse pedaço de disco aqui, certo? A gente tem uma carga pontual q aqui colocada próxima do disco. A distância é essa 2 raiz de 2r. E aí o problema pede o seguinte: primeira coisa, qual é a carga total desse pedaço de disco? Depois ele pede para a gente calcular o potencial gerado nessa posição da carga, né, gerado pelo disco. E finalmente ele pergunta, né, se a gente coloca a carga aqui e solta ela do repouso, qual vai ser a velocidade máxima que ela vai atingir, né, devido a essa repulsão que ela vai ter, né, que vai ser gerada pelo disco, né? Tanto o disco quanto a carga estão carregados positivamente, então vão se repelir. Tá? Então, como é que a gente começa resolvendo um problema desse, né? Bom, vamos por partes. Nesse caso, o problema já te deu a figura e o sistema de coordenadas, certo? Então, isso já facilita um pouco para a gente já consegue visualizar o que está acontecendo. E agora vamos ver, né, de fato, o que os itens estão pedindo. Então, o primeiro item é qual é a carga total do disco. E aí não tem muito segredo aqui, né? A densidade de carga é dada. Se eu quero a carga total, eu quero integrar essa densidade sobre toda a região do disco, tá? Então, eu tenho que escolher um sistema de coordenadas adequado e fazer a integral dessa função densidade de carga sobre a superfície ou a área do disco, certo? Então, é essa integral que a gente tem que fazer aqui. A linha vai ser a área do disco, sigma de R' é aquela função que me foi dada, né? E eu sei que essa função só depende desse ângulo azimutal φ aqui, tá? Então, vamos lá. Então, a maneira mais fácil, né, a função já me foi dada em coordenadas cilíndricas ou esféricas. O disco está no plano XY, então é mais conveniente usar coordenadas cilíndricas. E é um disco, né? Então não vale a pena aqui usar coordenadas cartesianas, né? Então, em coordenadas cilíndricas, o meu elemento de área é dado por isso daqui, S', DS', Dφ', e a minha densidade de carga é dada por isso daqui. Então, eu estou usando aqui essa notação linha para a gente lembrar que isso vai ser uma integral sobre as coordenadas do disco, tá? Então, essa integral que a gente tem que fazer, tá? Então, né, o meu filhinho agora eu tenho que tomar um certo cuidado, porque ele vai de 0 a π sobre 2, é só um quarto de disco, né? Se fosse o disco inteiro seria de 0 a 2π, mas aqui é só de 0 a π sobre 2. O meu, a minha coordenada radial, que aqui eu estou chamando de S, ela vai de 0 até R, que é o raio do disco. Então, se eu variar essas coordenadas φ' e S' nesses intervalos, eu estou varrendo todo esse um quarto de disco, tá? Então, aqui não tem muito segredo, é fazer essa integral, né? Em geral, a gente começa pela integral de φ', que não seria necessário, mas a gente pode fazer. É uma integral de cosseno, então vai dar seno, tá, integrado de 0 a π sobre 2, e depois eu tenho a integral de S'. Então, seno de φ', né, em π sobre 2 é 1, em 0 é 0, então isso aqui vai dar simplesmente 1, e aí me sobra a integral de S', ds', que vai me dar S' ao quadrado sobre 2,
integrado de 0 a r, me dá r ao quadrado sobre 2, multiplicado aqui por aquela constante da definição da minha densidade de carga, né? E aqui já é importante, porque a gente vê que a carga total ela vai ser algo que tem unidade de densidade de carga vezes distância ao quadrado. Então, isso daqui a gente lembra que tem unidade de Coulomb por metro quadrado, porque é a mesma unidade da densidade. Se eu multiplico isso por uma unidade de metro ao quadrado, me dá Coulomb como deveria ser, tá? Então, a minha carga total é dada por essa expressão aqui, tá? Então, esse probleminha era um probleminha relativamente simples, era isso que tinha que ser feito, certo? Então, vamos para o segundo item, que é o mais complicado, certo? Então, o segundo item me diz o seguinte, certo? Qual que é o potencial gerado pelo disco na posição da carga, tá? É isso que a gente vai querer resolver. E aí eu tenho que pensar aqui o que eu posso fazer para encontrar esse potencial. Tem algumas maneiras, a gente lembra, que a gente tem para calcular o potencial, tá? Então, a gente pode calcular o potencial, por exemplo, como menos a integral do campo elétrico sobre um certo caminho, né? Um ponto de referência até o ponto onde a gente está interessado. Mas isso só é útil se eu conheço o campo elétrico, ou se tem uma maneira fácil de eu encontrar esse campo elétrico, né? Nesse caso, não é fácil calcular esse campo elétrico, então a gente tem uma outra maneira de calcular o potencial, que é usando diretamente uma integral sobre a densidade de carga. A gente tem uma expressão parecida para o campo elétrico, mas ela é mais complicada. Então, não vale a pena a gente calcular primeiro o campo elétrico e depois uma outra integral para chegar no potencial. Então, é melhor a gente ir direto para o potencial através dessa expressão. Então, eu tenho que integrar a minha densidade de carga dividido por essa distância, né? Que é a distância do ponto onde eu estou interessado, no caso aqui é o ponto onde está a minha carga Q, para algum ponto de uma carguinha aqui no meu disco, e esses pontos eu vou estar variando, né? Então, esse R' vai varrer todas as cargas nesse meu disco, certo? Então, novamente, é conveniente usar coordenadas cilíndricas, certo? Então, esse vai ser o meu elemento de área, essa novamente é a minha densidade. Então, só para a gente relembrar, né? Esse aqui, para um ponto qualquer no disco, esse tamanho é S' e esse ângulo é Φ', certo? Então, a gente tem que fazer essas coisas com um pouco de cuidado. Bom, isso aqui a gente já escreveu, isso aqui a gente já escreveu, agora a gente tem que tomar cuidado para escrever esse módulo aqui dessa distância, tá? Então, para isso, a gente vai precisar escrever qual é o vetor posição, da onde eu quero calcular o meu potencial, que é justamente o vetor posição da carga, estou chamando aqui de RQ, e eu quero parametrizar esse R', eu quero escrever esse R' para um ponto qualquer no meu disco, tá? Então, vamos lá, né? O meu R de Q, né? A minha carga está no eixo Y, está uma distância D aqui, que é 2 raiz de 2R, mas por enquanto eu vou chamar de D. Então, ela está uma distância D do meu eixo Y, então o vetor posição dela é simplesmente D, Y chapéu. O vetor posição de um ponto qualquer aqui no meu disco é R', S' é S chapéu, mas para eu calcular esse módulo aqui, é mais fácil eu reexpressar esse S chapéu em termos dos versores X chapéu e Y chapéu, né? Então, em coordenadas cilíndricas, a gente lembra que esse S chapéu nada mais é do que cosseno de φ' X chapéu, seno de φ' Y chapéu, tá? E aí eu tenho que calcular esse módulo, né? Então, eu tenho que subtrair esse vetor desse, ou na verdade esse desse, tanto faz, né? E eu só tenho componentes aqui x e z, tá? Então tem que fazer a diferença desses dois vetores, né? A gente escreve essas coisas usando os versores cartesianos, porque esse versor aqui ele muda de ponto a ponto no espaço, então é muito mais fácil eu fazer esse cálculo usando os versores cartesianos. E aí, se eu calcular esse módulo, não é difícil de mostrar, vai dar d ao quadrado mais s' ao quadrado menos 2s' seno de φ'. Então, agora eu tenho todos os ingredientes necessários para eu calcular a integral do meu potencial, tá? Eu já calculei a linha, sigma e esse módulo aqui. Então, eu vou jogar tudo isso na integral e realizar a integral, tá? Então, a integral vai ser, né? Aqui em cima
esse S' vem do elemento de área, desse elemento de área aqui, o cosseno de φ' vem da minha densidade de carga, que é o que está no numerador, e no denominador eu tenho essa raiz aqui, que está aqui. Eu tenho uma constante aqui da minha densidade de carga, que eu tirei para fora da minha integral, e eu tenho que resolver essa integral. Tá? Então, essa é uma integral em D', em φ' e em S'. Tá? Então, essa integral, em princípio, parece bem complicada, ela realmente não é tão simples, a gente vai ver, mas a gente consegue realizar ela fazendo alguns truques. Tá? Então, o primeiro truque é a gente fazer uma mudança de variáveis, chamar esse seno de φ' de alguma outra variável. Por quê? Isso vai dar certo aqui, né? Porque eu vejo que se eu chamo, por exemplo, seno de φ' de U, du vai ser cosseno de φ' de φ', que é justamente o que está aparecendo aqui no numerador. Tá? Então, de fato, essa mudança de variáveis me ajuda. Tá? Então, se eu fizer essa mudança, né, isso aqui nada mais vai ser do que du. Aqui embaixo, isso aqui vai ser U. E aí eu tenho que fazer uma integral de algo como uma raiz de A² mais bx. Certo? E os meus limites de integração agora, já escrevi para o meu U, né? Quando φ' é 0, seno é 0. Quando φ' é π/2, seno é 1. Então, isso fica uma integral de 0 a 1. E eu tenho que fazer essa integral, posso olhar uma tabela de integrais para ver o resultado dessa integral. Mas não é difícil, né? Integral de 1 sobre a raiz, que dá, portanto, a raiz aqui em cima. E eu tenho que multiplicar por esse fator aqui, porque aqui dentro, se eu fizer a regra da cadeia, né, vai cair um fator menos 2 ds'. Então, eu tenho que multiplicar por um fator menos 1 sobre ds'. E eu tenho que calcular nos extremos de integração. Então, se eu fizer isso, eu chego nessa integral agora para ds', certo? Então, já fiz a integral sobre φ'. E aí também não é tão difícil a integral de uma raiz. E aqui eu vejo que quando o é 1, isso aqui me permite escrever o que está dentro da raiz como um quadrado perfeito. Né? Então, esse termo aqui vem do u igual a 0. Então, isso aqui desaparece, sobra só isso daqui. Esse termo aqui vem do u igual a 1. Né? Por que eles estão trocados? Porque eu tinha esse sinal de menos aqui na frente. Tá? Então, eu tenho que fazer essa integral, né, desses dois termos. O segundo é simples, porque é uma integral de d menos S'. Tá? O primeiro é um pouquinho mais chato, mas é uma integral do tipo A² mais x². Então, posso olhar também uma tabela de integrais. Tá? Então, se a gente fizer essa integral, me dá esse monstrinho aqui, tá? Mas é uma resposta analítica, a gente consegue, né, calcular ela. Então, o primeiro termo vai me dar tudo isso daqui, essa é a integral mais complicada. Essa daqui é uma integral simples, né? D é uma constante, então vai ser ds', e S' ao quadrado, a S' integral vai ser S' ao quadrado sobre 2. Tudo isso calculado nos extremos de 0 a r. Certo? Então, eu faço isso, certo? É mais um monte de álgebra, calculo isso nesses extremos. Alguns termos aqui simplificam, por exemplo, esse termo em S' igual a 0 vai para 0, esses aqui também vão, então dá uma simplificada. Tá? Mas eu chego nessa expressão aqui. Então, acertar completamente as expressões não é o mais importante, o importante é conseguir montar essa integral e daí tentar resolver ela da maneira correta. Certo? Então, vamos lá, a única coisa que está faltando aqui, né, é eu substituir o valor de d. Né? Esse d tinha um valor bem sugestivo de raiz de 2 sobre 2. Está aqui. Tá? Aparentemente esse valor misterioso, né? Mas esse valor foi escolhido só para simplificar os cálculos. Certo? Então, se a gente olhar para o nosso resultado final aqui, a gente vê que se eu jogar o d como 2 raiz de 2r, quando eu elevo isso ao quadrado, isso magicamente me dá 8r ao quadrado. E aí, quando eu somar com esse r ao quadrado, vai me dar um 9r ao quadrado dentro da raiz. Certo? Então, isso me permite simplificar tudo isso daqui para 3r.
Só por isso esse valor foi escolhido, certo? Para eu ter um resultado mais compacto um pouco. Então, fazendo isso, a gente chega nesse resultado aqui, dá para simplificar todas aquelas expressões, né? Tudo onde tinha D eu vou substituir 2 raiz de 2R, simplifico todas as contas, acabo chegando nesse resultado aqui, tá? Então, é um valor numérico aqui, vezes sigma 0 sobre 8π epsilon 0 vezes R. Só que eu quero escrever isso em função da carga total, né? Então, a gente lembra que a carga total era sigma 0 R ao quadrado sobre 2. Então, se eu escrever isso em função da carga total, eu encontro esse resultado aqui. Esse valor numérico, 0,4, vem justamente fazer o cálculo do que está entre parênteses aqui. Tá? Poderia ter deixado indicado também, não tem problema algum. O que é importante a gente olhar no nosso resultado? Bom, algumas coisas esse resultado tem que satisfazer, né? A gente tem que ter as dimensões corretas, então a gente lembra que o potencial ele é tipicamente coulomb sobre distância, né? Esquecendo do valor 1 sobre epsilon 0, e de fato aqui eu tenho carga sobre distância, então dimensionalmente ele está correto. A gente esperaria fisicamente também que quanto mais distante a minha carga tivesse do meu disco, menor seria esse potencial. Aqui isso é meio difícil fazer essa análise, porque esse R é tanto o disco, controla tanto o raio do disco quanto a distância da carga, né? Mas a gente vê que de fato diminui com essa distância. Então, esse é o resultado do item B, certo? Qual é o potencial no ponto da carga? Aí a gente poderia pensar, né, só uma observação aqui, se eu achei o potencial, eu posso calcular o campo elétrico. Não. A gente tem que tomar muito cuidado aqui. Porque eu calculei o potencial em um ponto específico, né? Foi possível calcular essa integral justamente porque eu estava nesse ponto específico. Mas para eu calcular o campo elétrico, eu preciso fazer derivadas do meu potencial, certo? Então, eu preciso escrever o meu potencial em função, né, das coordenadas x, y, z, sem fixar elas num ponto, né? Se eu fixo elas no ponto e só calculo o potencial nesse ponto, não tem como fazer derivadas desse potencial, né? Então, esse é um tipo de problema onde eu consigo calcular o meu potencial, mas eu estou calculando ele no único ponto, então eu não posso, obviamente, calcular a derivada aqui, ou o gradiente, para achar o campo elétrico. Se eu quisesse usar esse potencial para calcular o campo elétrico, eu teria que calcular esse potencial em um ponto arbitrário e depois tirar o gradiente, certo? Então, tudo bem, o problema não pede para a gente calcular o campo elétrico, mas só para a gente, né, estar ciente de que esse é um caso, por exemplo, onde a gente não pode usar esse resultado para tirar o campo elétrico, né? Então, não posso fazer, sei lá, derivada disso aqui com relação a Rzão. Nem faz sentido, né? Rzão é o raio do disco. Tá? Então, o que mais que o problema pedia, né? O terceiro item é um pouco mais interessante, porque ele se refere à energia. Certo? Então, o terceiro item fala o seguinte: se a partícula, que a gente colocou ela lá em cima do disco, né, do pedaço do disco, se ela é colocada em repouso e a gente solta ela, qual vai ser a velocidade máxima que ela vai atingir? A gente sabe que essa partícula ela tem carga positiva, o disco também tem carga positiva, então a partícula vai ser repelida pelo disco. O enunciado pede para assumir que o movimento da partícula não altera o disco, então a gente assume que o disco está congelado. Certo? Então, por exemplo, toda a energia potencial associada ao disco está fixa, o disco não está mudando, as cargas não estão se rearrumando lá. A única coisa que está movendo no meu sistema é a minha carga. E aí eu quero saber qual é a velocidade máxima dessa partícula, que parece algo bem, né, à primeira vista pode parecer algo, nossa, porque eu estou falando de velocidade, a gente está o tempo inteiro falando de eletrostática, as cargas estão sempre em repouso, como é que eu posso calcular uma velocidade? Mas a gente pode usar aqui conservação de energia, porque a gente sabe que a força eletrostática é uma força conservativa, né? Então a gente pode usar a conservação de energia para essa carga, né? E comparar um instante inicial com um instante final, certo? Então, no instante inicial, a minha carga está em repouso, não tem energia cinética, e a energia potencial associada a essa carga é dada por Q
vezes o potencial elétrico gerado pelo disco no ponto ou na posição onde está a carga. Isso aqui a gente já calculou, né? Era justamente esse fatorzinho aqui, multiplicado por Q, me dá essa energia potencial inicial. Tá? E eu quero saber quando é que a minha energia cinética vai ser massa. Bom, vai ser máxima. Quando eu solto a minha partícula, certo? Ela vai ser repelida, ela vai começar a acelerar, 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 acelerar. Ela vai começar a ganhar velocidade, portanto. Só que quanto mais distante ela está do disco, menor vai ser essa força de repulsão. Quando ela está infinitamente longe desse disco, a força de repulsão vai ser nula, a partícula vai continuar se deslocando com velocidade constante. Tá? Então, essa velocidade final que a partícula atingir é a velocidade máxima. Né? Ela vai estar sempre sendo repelida pelo disco, então ela vai sempre ganhando velocidade, até ela estar tão longe que o disco não influencia mais ela e ela se desloca com velocidade constante. Então, eu vou querer analisar qual que é a energia cinética dessa partícula nessa situação limite. Então, a situação limite é quando ela está tão distante do potencial que esse potencial vai a zero. Certo? Então, o que a gente vai usar, como eu já mencionei, é a conservação de energia. A energia total inicial é simplesmente a potencial. A final seria uma energia potencial mais uma cinética, mas eu quero no limite em que a energia potencial é zero, certo? Que é justamente quando a energia cinética for máxima. Então, quando isso aqui for zero, a minha energia cinética final vai ser igual à energia cinética inicial. Então, essa vai ser a minha energia cinética máxima, que vai ter justamente esse valor aqui, que é a energia potencial inicial da minha partícula. E daí, como é que eu converto isso para velocidade? Bom, eu lembro que a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, né? A gente está no limite clássico aqui, não relativístico. Eu calculo a velocidade dessa partícula, portanto, que vai ser, né, 2 vezes a energia cinética, né, a raiz de 2 vezes a energia cinética, então me dá esse resultado aqui. Né? Então, a gente vê que calculando a energia potencial eletrostática, a gente consegue encontrar, por exemplo, essa velocidade máxima que a partícula atinge. Tá? Então, é um resultado que, em princípio, a gente não tem discutido muito situações desse tipo, mas é o tipo de informação que a gente pode extrair, né? O tipo de informação física que a gente pode extrair desses cálculos. Tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui. Na próxima parte dessa aula, eu vou discutir um outro problema, na verdade, um problema de imagens, para a gente praticar um pouquinho mais esses problemas de imagem. Tá bom? Tchau, tchau.